Um bom dia para todos os que nos acompanham de todas as partes aqui do Brasil. Para mim é uma imensa alegria poder partilhar com vocês esse momento de reflexões desta manhã, sob a luz do Evangelho, sob a luz do Espiritismo, que possamos realmente receber a inspiração do mais alto para estarmos cada vez mais conscientes do trabalho que nos cabe, da responsabilidade que o Espiritismo representa em nossas vidas, a partir do conhecimento que nós vamos acessando. Então, sentimos-nos honrados aí pelo convite que nos foi feito, pelo Portal Luz Espírita. Parabenizamos a todos os envolvidos pelo trabalho, pelo empenho que vem realizando na divulgação espírita e esperamos aqui, de alguma maneira, trazer contribuições que possam ser úteis a cada coração que está em busca, às vezes, de consolo, de respostas, né? Em busca daquilo que o nosso coração, na verdade, nos projeta a buscar, que é avançar em direção à destinação que nos está reservada. A perfeita integração com o nosso Pai, no conhecimento e na vivência de suas leis. Naquilo que Jesus denominou no Evangelho o reino de Deus. É isso que, em suma, cada um de nós, enquanto espíritos, estamos a buscar. E dentro desta perspectiva, então, da evolução infinda que nos cabe construir ao longo dos evos, né, ao longo dos séculos, surge essa questão que remonta desde os primeiros momentos de reflexão da humanidade, quando aqui desabrochou para a razão o que nos aguarda além. Porque a morte é talvez a certeza mais certa da experiência material. E desde há muito, portanto, indaga-se a criatura: será que há algo além? E se há, como será? Então é sobre isso que nós vamos conversar à luz, justamente, do Espiritismo. Não só para entendermos o quadro desta vida futura que o Espiritismo nos apresenta, mas também a sua importância, né, deste entendimento para a vida presente das criaturas. O seu papel moralizador, como frisará Allan Kardec. Para isso, voltamos no tempo, porque há cerca de 2000 anos escrevia o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, reflexões que, de certo modo, são precursoras daquilo que Allan Kardec faria mais tarde em suas obras, especialmente no que diz respeito a esse assunto no livro O Céu e o Inferno, mas conceitos que Paulo já debatia lá atrás. Na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo irá falar sobre a ressurreição dos mortos, que, numa linguagem mais simples aqui para nós, na verdade, é uma reflexão em torno da continuidade da vida para além do corpo físico. Lembrando que a palavra ressurreição, que aqui aparece no grego anastasis, ela significa literalmente levantar-se. Então, num sentido primeiro, a ressurreição dos mortos significa a continuidade da vida para além do corpo, né? O corpo cai, tomba, exaurido, gasto, mas o espírito levanta-se para a continuidade da vida. Seria essa uma ideia inicial, sobre a qual Paulo já haveria de falar nesta sua carta. Aliás, muitos dos assuntos mais tarde desenvolvidos, ampliados em suas consequências e reflexões pelo Espiritismo, já foram tratados pelo apóstolo Paulo, o que nos faz entender, inclusive, um artigo muito interessante que se encontra na Revista Espírita, de dezembro de 1863, com uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, que trata de Paulo, né, dos escritos de Paulo, das epístolas paulinas, e o título do artigo será São Paulo, precursor do Espiritismo. Kardec traz ali algumas considerações suas também, e eles falam de alguns pontos das cartas paulinas em que temos ali conceitos que mais tarde o Espiritismo desdobraria, desenvolveria. Claro que Paulo os trouxe de maneira mais sintética, na forma de princípios, com outros termos, mas cujas ideias são as mesmas, né? E que mais tarde
estaria reservado ao Espiritismo desenvolver. Então, por exemplo, nessa sua primeira carta aos Coríntios, que é uma das que traz mais elementos, aí talvez em comum com o Espiritismo, ele vai falar, por exemplo, neste capítulo 15 mesmo, de corpo espiritual, portanto, de perispírito. Ele vai falar sobre mediunidade, o termo que ele vai se utilizar é profetismo, né, ou os profetas, se referindo aos médios. Quando a gente pega, por exemplo, o capítulo 14 do livro, ou da primeira epístola aos Coríntios, nós temos praticamente uma descrição de reuniões mediúnicas nos moldes em que o Espiritismo mais tarde as realizaria também. Quando nós pegamos o capítulo 13, nós temos ali a centralidade da caridade como elemento mesmo iluminativo, elemento de ascensão do espírito, algo que mais tarde também o Espiritismo recuperaria. No Fora da Caridade Não Há Salvação, Paulo já apresenta isso para nós neste capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, algo que também mais tarde ele próprio voltaria a trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que foi inserida justamente no capítulo de número 15, Fora da Caridade Não Há Salvação. Enfim, são muitos os pontos de contato, e um deles é justamente este, a reflexão sobre a vida futura, sobre a continuidade da existência e as consequências desse conhecimento, os impactos disso na vida presente, na postura das criaturas agora. Então ele dirá, por exemplo, no versículo 13 do capítulo 15, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Então, o primeiro ponto que ele faz, se há ressurreição do Cristo, há ressurreição de todos. Ele estabelece a ressurreição, a continuidade da vida, como uma lei universal. Se aplica ao Cristo, se aplica a todos. Se aplica a todos, se não se aplica a todos, não se aplica ao Cristo. Então ele estabelece ela a condição de uma lei universal, trazendo inclusive o Cristo para a condição de uma criatura como nós outros, né? Embora os entendimentos posteriores o tenham colocado, né, algumas outras concepções teológicas na posição da própria divindade, aqui ele o coloca na posição de mais uma criatura, como nós outros, submetida a essa lei universal, portanto, da continuidade da vida. E se não há isso, diz ele, minado na base estaria o cristianismo. Não haveria fundamentos, não haveria sentido no próprio cristianismo, na própria mensagem do Evangelho. Como entender as bem-aventuranças sem esta ideia da vida que se estende além? O próprio Eurípides Barçanufo, por exemplo, só foi compreender as bem-aventuranças em sua plenitude a partir do conhecimento que teve do Espiritismo e do entendimento, então, dessa realidade tão mais ampla da vida, para além de uma simples existência. A partir dessa ideia da vida que existe antes desta existência e da vida que existe depois, então, a pré-existência da alma e a sobrevivência da alma, só por meio dessa chave de entendimento e também da reencarnação é que Eurípides Barçanufo, até então católico, mas que tinha uma imensa dificuldade em entender as bem-aventuranças, pôde, enfim, compreendê-las. Porque ele não concebia que o Cristo poderia ter mentido em seus ensinos, pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, ele parecia não ver as bem-aventuranças se aplicarem na realidade prática da vida. Onde os aflitos, consolados, quando muitos acabavam desencarnando naquelas condições de imensas dificuldades, por exemplo. Onde, de fato, aqueles que tinham sede de justiça saciados, se muitos morriam aparentemente ali, sob uma tremenda injustiça. Então, ele não conseguia, de certo modo, identificar. Somente com essa ampliação de visão que lhe foi proporcionada pelo Espiritismo é que ele pôde, então, entender a essência da lição de Jesus. Assim, em muitos outros aspectos da mensagem do Evangelho, sem essa continuidade com as consequências correlatas, né? Conforme a vida que o indivíduo levou, as consequências, a cada um segundo as suas obras, sem isso, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa fé, porque lhe faltaria fundamento, lhe faltaria base. Então, é o que o apóstolo Paulo está dizendo já há aquele tempo, né, em suas reflexões. E mais adiante, ainda,
ele dirá: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. No versículo 19, ele acrescentará isso, como a dizer que o verdadeiro entendimento do Evangelho, das promessas e das lições do Cristo só se dá na concepção da vida em eternidade. E aí, naturalmente, é preciso, e o Espiritismo nos ajudará a fazê-lo, penetrar também nessa vida que nos espera além. Porque as alternativas que foram sendo propostas ao longo dos séculos também, chegado um determinado tempo de maturidade da humanidade, já não mais satisfaziam. As duas alternativas possíveis, seja das penas eternas, ou seja da beatitude contemplativa e ociosa eternidade afora, já não mais satisfaziam essas duas alternativas. É preciso entender melhor o que nos espera, mas só na eternidade, no entendimento dessa vida que é um contínuo, se compreende, né, a própria essência do Evangelho. Algo que o Espiritismo, enquanto o Evangelho redivivo, o cristianismo redivivo, desenvolvendo o que o Cristo e os seus colaboradores diretos já nos haviam trazido, vai deixar para nós cada vez mais claro. E ele ainda acrescentará, Paulo, no versículo 32, se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, porque morremos amanhã. Então ele traz aqui aquilo que Kardec vai debater muito em seus escritos acerca do assunto da vida futura. Ele traz aqui a consequência lógica, digamos, natural, daquilo que é o niilismo, o nadismo. Não há nada além. Não há continuidade, não há sanção moral de nossos atos. Qual a consequência imediata disso? Ora, o completo sensualismo, o gozo, né, os excessos de toda sorte, a completa inconsequência moral de tudo que se faz, o egoísmo, a vaidade, o culto do eu e do prazer e da matéria são as consequências naturais, lógicas, né, desta visão que o niilismo ou o nadismo, como dirá Kardec, haverão de propor às criaturas. Então são essas as reflexões que já aquele tempo eram feitas por Paulo, na continuidade, né, da divulgação do Evangelho, e que passados então cerca aí de 1800 anos, mais de 18 séculos depois, serão continuadas essas reflexões, ampliadas, desenvolvidas por Allan Kardec. Especialmente nesse capítulo que abre o livro Céu e Inferno, que dentre as obras básicas é aquela que se dedica mais propriamente a essa realidade do além-túmulo, né? Nós temos o Livro dos Espíritos como obra fundante e fundamental, digamos, a base, que é depois esta obra desdobrada em outras 4 obras que vão trabalhar aspectos mais específicos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, mais voltado para o aspecto moral, para a terceira parte ali do Livro dos Espíritos. Nós teremos o Livro dos Médiuns, mais voltado para o aspecto científico e experimental do Espiritismo, desenvolvendo, sobretudo, a segunda parte do Livro dos Espíritos. Nós temos o livro A Gênese, mais voltado para esse aspecto também, né, científico, as reflexões sobre a revelação, os milagres, etc., sobre Deus e a criação de um modo mais amplo, desenvolvendo, sobretudo, o aspecto primeiro do Livro dos Espíritos. E nós temos, enfim, o livro O Céu e o Inferno, né? Não falei exatamente na ordem que eles foram surgindo, né? Primeiro, depois do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e, enfim, a Gênesis, mas o livro O Céu e o Inferno que vai desdobrar, sobretudo, a última parte do Livro dos Espíritos, a quarta parte, que trata aí das esperanças e consolações, mas, enfim, da vida futura, né? As penas e os gozos que estão associados ao proceder de cada espírito, na medida em que ele passa, então, essa continuidade da vida no além. Então, abrindo este livro, esta obra, nós temos o capítulo de número 1, intitulado por Kardec, O Porvir e o Nada, em que, como o próprio título já nos diz, ele fará uma reflexão sobre esse porvir, o que espera a criatura humana além, e as consequências de uma dessas visões, né, porque vários quadros foram, então, pintados acerca desse porvir, um deles como sendo o nada, como sendo a absorção ali no nada, como sendo a sombra, né, do nadismo, do niilismo,
não há nada além. Outras alternativas surgirão também, sobre as quais Kardec falará nesse capítulo. Por exemplo, a teoria da fonte universal, que diria que, uma vez fim da nossa existência, seríamos reabsorvidos numa espécie de todo universal de onde saímos para esta existência. E ali perderíamos por completo a nossa individualidade. Embora aparentemente mais espiritualizada em relação ao nada, ao niilismo, Kardec dirá as consequências dessa doutrina, em verdade, são as mesmas, porque é a completa inexistência de qualquer sanção moral. Se não há individualidade, não há responsabilidade e, portanto, simplesmente não há qualquer, digamos, coordenação, orientação quanto ao proceder moral das criaturas aqui, se não há depois uma responsabilidade pelos atos ou uma colheita de consequências. Né? E ele fala também do panteísmo, que difere ligeiramente dessa teoria da fonte universal, mas cujas consequências também seriam as mesmas. E ele fala, então, do quadro da vida após a morte, em existindo, em perseverando a individualidade do indivíduo, mas também com diferentes perspectivas sobre o que acontece com a criatura. Existirá uma sanção, a cada um será dado segundo suas obras, o bem feito será recompensado, o mal realizado, de certo modo, será, entre aspas, né, punido, existirão ali consequências infelizes, mas os quadros variam muito de religião para religião. Dirá Kardec que na base de toda religião estará ali essa continuidade da vida após a morte. Agora, os quadros pintados sobre como se dará isso variam. Desde aquele mais clássico, né, conhecido como o céu, o inferno, as duas alternativas possíveis, as penas eternas ou a beatitude ociosa para todo sempre, até outras alternativas similares, mas muitas vezes vagas, abstratas e por isso mesmo não falavam à razão, não respondiam às perquirições das consciências da maneira desejada, o que acabava alimentando em muitos a incredulidade. Então, de certo modo, é esse o panorama geral que Kardec vai tratar, e ele inicia dizendo o seguinte: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Querendo ou não, cada criatura na Terra, em algum momento, já pensou, já meditou sobre isso. Seja no ato da partida de algum ente querido, seja em algum momento em suas reflexões íntimas, internas, a criatura já passou o pensamento por isso, porque ele se impõe. A morte na existência material é uma certeza. Agora, e a continuidade? Para sempre ou para o nada? Eis uma questão que se impõe e que, de certo modo, atormenta a muitos corações e a muitas consciências. Né? O próprio Leon Denis, na introdução de sua obra magna, ou em uma de suas obras magnas, que é o livro Depois da Morte, dirá que a morte, né, é esse ponto de interrogação a nós incessantemente, ou diante de nós incessantemente colocado, afligindo a muitos esse enigma, essa esfinge que o Espiritismo vem justamente dissipar, digamos assim, em suas sombras, em seus mistérios, para nos desvelar esse horizonte infindo e extremamente belo, justo e misericordioso, que nos espera a todos, na síntese da justiça divina que Kardec extrairá das próprias palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Mas essa é uma reflexão das mais importantes, porque toda criatura, prossegue Kardec dizendo, experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz. Dizer ao moribundo que ele viverá ainda e nova energia, novo ânimo, né, se instalará no seu coração. Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição
absoluta, afeições, inteligência, progresso, tudo que foi laboriosamente conquistado de uma maneira ou de um momento para outro, tudo isso se perdendo. Se assim fora, ele prossegue, de nada nos serviria, portanto, quaisquer esforço no sofrimento das paixões, de fadigas para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Acrescenta ele ainda mais adiante. Pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Então, chega aqui Kardec, pela reflexão sobre as consequências desse tipo de pensamento, o nada, ou o nadismo, o niilismo, o culto simplesmente da matéria, né? Diz ele que a consequência natural disso é essa fixação da criatura simplesmente na vida presente e nos prazeres, nos gozos associados à vida presente, sem qualquer reflexão sobre gozos mais transcendentes, prazeres mais imateriais ou mais duradouros do que simplesmente a satisfação dos sentidos. E isso, portanto, ou a consequência disso, nos levaria ao mais puro egoísmo, né? A ausência de qualquer reflexão sobre as consequências morais de nossos atos. Aquele que realmente fosse adepto dessa crença seria muito consequente consigo, sendo absolutamente inconsequente do ponto de vista moral. Alguns, dirá Kardec, pelo respeito humano, ou mesmo pelas convenções, até por um amor próprio, se digamos assim, de certo modo, controlarão em suas ações, mas, até porque, muitas vezes, também dirá Kardec, a incredulidade é mais aparente do que propriamente real. Mas, se o indivíduo fosse realmente fiel à causa que abraça, a do nada, seria absolutamente consequente, sendo inconsequente moralmente em seus atos, pensando apenas em si e nada nos outros, nada em consequências futuras. Estaria ali, talvez, sujeito só à força da lei dos homens, atuando de fora para dentro, que não o moraliza de fato, que não o torna melhor, mas também tentaria burlá-la a fim de atender os seus interesses, já que seria essa a consequência natural da sua visão de mundo. Esta preocupação exclusiva do presente, continua Kardec, conduz o homem a pensar em si, de preferência, a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo. Gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. As consequências que o apóstolo Paulo já havia previsto em sua carta. Se não há ressurreição dos mortos, se não há continuidade da vida com a sanção de nossas ações, então comamos e bebamos, porque morremos amanhã. Claro que aqui é uma expressão de que ele se utiliza para expressar esse completo culto ao hedonismo, esta completa vazão do egoísmo, a criatura, então, que dá tudo ao presente, ao seu eu, de maneira inconsequente em relação ao próximo, à sociedade mesmo, ao futuro da sociedade, já que não há futuro para além disso, nem sequer qualquer espécie de sanção moral. E se o respeito humano contém alguns seres, diz ainda Kardec, que meio haverá para os que nada temem. Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Então, de certo modo, aqui Kardec vai trazer
aquela que é ainda uma das grandes chagas da humanidade terrestre. Embora muitos se digam já religiosos e, portanto, abracem a ideia de uma vida futura com consequências, né, do bem ou do mal realizados, muitos ainda não levam isso às consequências de fato, passando a ter uma vida coerente com aquilo que acreditam. Mas, de certo modo, vivem ainda como se fossem materialistas, como se materialistas fossem. Acontece que a consequência desse materialismo é ainda o egoísmo que encontramos em larga escala em nossa sociedade. Egoísmo esse que se traduz de muitas formas, né? A corrupção aqui mencionada, né? Essa maneira até de tentar burlar as leis humanas. Muitos se contêm em seu proceder apenas por respeito ou convenção social, mas o resultado ainda está em tantas chagas, em tantas dores ocasionadas pelo egoísmo que está intimamente associado a essa postura materialista diante da vida, ainda que já informadas determinadas criaturas dessa realidade da vida futura, ou pelo menos já acreditando nela, mas sem levá-la, de fato, às consequências. É esse panorama que Kardec vai debatendo nesse capítulo de maneira muito interessante. Fica aqui, inclusive, a sugestão aos amigos e amigas para que leiam e reflitam em todo o capítulo, mostrando as consequências, portanto, da visão do nada, do materialismo, para a sociedade e para os indivíduos, mas também mostrando, muitas vezes, as raízes da incredulidade que se ampliou ao longo dos tempos, justamente porque também a visão da vida futura apresentada não coadunava mais com os anseios da razão, com as indagações das consciências que já buscavam por si o livre exame, que já não mais se contentavam simplesmente com a fé cega, simplesmente com o crer pelo crer, sem entender de fato os motivos, as causas, os porquês. E é então que nesse contexto, aqui Kardec fala muito do contexto do próprio surgimento do Espiritismo, em que a humanidade se mergulhava ali num ceticismo muito ferrenho, como uma resposta até a todo aquele processo ali da Idade Média de uma fé muito cega, de uma fé muito dogmática. Então, caminhando entre extremos, saindo daquela fé muito cega, a humanidade mergulhava nesse materialismo, nesse niilismo muito cerrados. E então, nesse contexto de extremos, surge o Espiritismo para falar não só ao coração, mas também à razão, trazendo àqueles que eram incrédulos pela falta de opção, digamos assim, respostas que fossem coerentes, visões acerca dessa vida futura que de fato fizessem sentido. Não há apenas duas alternativas tão díspares, a das penas eternas ou a da beatitude celeste, mas agora a cada um segundo as suas obras, de fato, englobando toda a nuance, toda a variabilidade dos espíritos e das consciências nos diversos patamares, algo que fizesse de fato sentido, trazendo também aqueles que buscavam o consolo dessa continuidade, que sentiam o frio do nada, né? O frio desse niilismo, trazendo ali o calor da crença, mas de uma crença lúcida, de uma crença que pudesse ser consolidada, solidificada no ímã do ser, como base, de fato, da transformação, como base de sua renovação da vida moral. Porque Kardec também vai desdobrar o papel moralizador, né? O papel essencial de transformador das sociedades desta ideia da vida futura, mas de uma ideia que seja palpável, que seja compreensível. Dirá ele no livro O que é o Espiritismo, por exemplo, lá no item 101, quando trata das consequências do Espiritismo, que o simples fato de demonstrar a realidade do mundo material, e não mais apenas por elucubrações ou teorias, mas também com base na sanção dos fatos, né? Em apoio ali, ou com base nos fatos positivos que apoiavam a teoria, que apoiavam a concepção, a doutrina filosófica, Kardec dirá que esse simples fato de demonstrar a realidade do mundo espiritual, ainda que os espíritos não tivessem nada de mais a nos ensinar, mas o simples fato de mostrar a realidade desta vida além, já seria toda uma revolução na ordem das ideias, que, por sua vez,
geraria ou levaria uma revolução na ordem das coisas. E é essa revolução que o Espiritismo prepara, em tornando essa vida futura palpável, acessível, em apresentando uma visão lógica que traga-lhe respostas àqueles que haviam abraçado a incredulidade pela falta de opções ou de respostas lúcidas. O Espiritismo, então, traz toda uma revolução no âmbito das ideias, porque, de fato, se há continuidade da vida e se o que fazemos aqui impacta lá, isso necessariamente leva a uma completa revisão de valores, de visão acerca do que é a vida, a destinação, a nossa origem, finalidades, metas, objetivos. E isso impacta nas relações, isso impacta em instituições, isso impacta, enfim, nos valores morais de uma sociedade, de um povo, de um indivíduo. Então, uma completa revolução nas ideias, dirá Kardec, que se traduz depois em uma revolução na ordem das coisas. A vida do indivíduo, ou dos indivíduos e da sociedade, portanto, serão gradualmente modificadas a partir desse novo elemento, desse novo horizonte que se descortina. É isso que Kardec vai debater ao longo de todo esse capítulo, mas também em um outro texto seu, muito interessante, que se encontra no livro Obras Póstumas. Há um capítulo intitulado A Vida Futura, que é magnífico. Kardec faz ali um estudo bem completo mesmo sobre o assunto, apresentando, digamos, as premissas, as consequências, as objeções e as respostas às objeções. E ele chega, basicamente, à conclusão de que somente quando esta ideia da vida futura estiver claramente desenhada para as criaturas, é que ela poderá realmente exercer em plenitude o seu efeito moralizador na vida de cada indivíduo e da sociedade. Mais uma vez, ele trata das consequências do nadismo, né? As consequências, ele dirá aqui no segundo parágrafo, já são por demais conhecidas e bastante compreendidas para que se torne necessário desenvolvê-las de novo. Apenas diremos que, se estivesse demonstrada a inexistência da vida futura, nenhum outro fim teria a vida presente, senão o da manutenção de um corpo. A consequência lógica, dirá ele mais adiante, de semelhante condição, para a humanidade seriam concentrarem-se todos os pensamentos na incrementação dos gozos materiais, como Paulo já havia previsto, sem atenção aos prejuízos de outrem. Por que então haveria alguém de suportar privações, de impor-se sacrifícios? Seria também, por que haveria de constranger-se para se melhorar, para se corrigir de defeitos? Seria também a absoluta inutilidade do remorso, do arrependimento, uma vez que nada se deveria esperar. Seria, afinal, a consagração do egoísmo e da máxima: o mundo pertence aos mais fortes e aos mais espertos. Sem a vida futura, a moral não passa de mero constrangimento de um código convencional arbitrariamente imposto. Nenhuma raiz teria ela no coração. Uma sociedade fundada em tal crença só teria por elo a prender-lhe os membros à força e bem depressa cairia em dissolução. Como vimos ao longo da história, as sociedades que se entregaram de tal maneira ao materialismo acabaram se dissolvendo, né? Acabaram em dissolução porque faltam elos, os elos da fraternidade, da solidariedade, a vida moral que de fato é a alma que anima uma sociedade. Imaginemos a sociedade como sendo um corpo, a sua alma será a vida moral. A vida moral que nutre, né, os valores morais que sustentam uma determinada sociedade. Por isso, no processo gradativo de amadurecimento e desenvolvimento das sociedades humanas, é imprescindível o desenvolvimento desses valores morais que estão pautados nessa visão de mundo, no entendimento das leis divinas. Quanto mais madura uma sociedade, uma humanidade, um orbe, né, maior é a visão, o entendimento das leis divinas. Mais se aproximam os seus códigos, as suas leis, os seus valores daquilo que é pautado, daquilo que é expresso pela própria lei divina. Só que Kardec também dirá que neste capítulo, né, ou neste texto, no livro Obras Póstumas, que muitas vezes esse conhecimento da vida futura não chega a cumprir
o seu papel porque permanece vago, permanece abstrato. Ele traz, inclusive, uma objeção a muitos que são religiosos, e a religião tem por base essa ideia da vida futura, suas vidas não são condizentes com isso, permanecem ali viciosos, permanecem egoístas, permanecem muito centrados ainda em si mesmos, né, e nos prazeres materiais. Mas Kardec dirá, é porque falta ainda um quadro mais positivo, falta ainda uma visão dessa conexão mais estreita, dessa solidariedade entre a vida futura e a vida presente. E é algo que ele se propõe a fazer e que o Espiritismo fará magistralmente, em nos apresentando isso, não somente na teoria, não somente em textos, mas também por meio da sanção dos fatos, dos próprios relatos dos Espíritos, mostrando-nos a lógica, a justiça, a misericórdia envolvidos na vida, no destino de cada espírito, conforme aquilo que fez de si, conforme as suas obras. Digamos assim, algo que Leon Denis também se proporá fazer, por exemplo, no seu livro Depois da Morte. A finalidade em falar depois da morte, dos quadros da vida depois da morte, é justamente trazer material para que a criatura pense na sua vida antes da morte, para que a criatura renove a sua vida buscando um caminho mais reto, que é a última parte da obra, antes da morte, para que depois da morte encontre de fato roteiros mais felizes, né? Encontre de fato o resultado de uma vida harmonizada com a lei divina. Ao final desse capítulo, portanto, Kardec, exaltando o papel do Espiritismo na reflexão sobre o porvir e o nada, apresentando um quadro do porvir que realmente possa responder aos anseios de uma humanidade que avança, de uma humanidade que já quer ao mesmo tempo respostas para a razão, mas também o coração aquecido na fé que nos apresenta horizontes ilimitados. Kardec dirá: o homem não se preocupará com a vida futura senão quando vir nela um fim claro e positivamente definido. Uma situação lógica, em correspondência com todas as suas aspirações, que resolva todas as dificuldades do presente e em que não se lhe depare coisa alguma que a razão não possa admitir. Se ele se preocupa com o dia seguinte, é porque a vida do dia seguinte está ou se liga intimamente à vida do dia anterior. Uma e outra são solidárias. Ele sabe que do que fizer hoje depende a sua posição amanhã e que do que fizer amanhã dependerá a sua posição no dia imediato e assim por diante. Ou seja, essa solidariedade, trazer esse dia de amanhã para mais perto, trazer essa vida futura para mais perto dessa vida presente, é a grande chave para que ela possa, de fato, cumprir o seu papel moralizador, de levar a criatura a uma reflexão sobre os seus valores e a sua conduta. Tal tem de ser para ele, conclui Kardec, a vida futura, quando esta não mais se achar perdida nas nebulosidades da abstração e for uma atualidade palpável. Completamente necessário da vida presente, uma das fases da vida geral, como os dias são fases da vida corporal. Quando ouvir o presente reagir sobre o futuro, ou seja, o relato dos espíritos que falam como a sua vida, a sua encarnação reagiu sobre o seu futuro, sobre a vida além túmulo, pela força das coisas, e, sobretudo, quando compreender a reação do futuro sobre o presente. Então, não só a reação do presente sobre o futuro, né, as consequências do presente no futuro, mas também a reação do futuro sobre o presente. Como que esse conhecimento torna a nossa vida na forma de um estímulo a mudanças, na forma de um estímulo a uma nova conduta. Somente quando isso se der, né, quando, em suma, verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade, como o ontem, o hoje e o amanhã na vida atual, diz Kardec, põe até uma interjeição, então suas ideias mudarão completamente. Porque ele verá na vida futura não só um fim, como também um meio de progresso, de continuidade, levando-nos ao grande fim da criação, que é a condição de espíritos puros em perfeita integração com o Pai. Quando virmos na vida futura não somente um fim, né? Não somente penas eternas ou beatitude ociosa para todo sempre, mas uma continuidade
de esforço, de vida em plenitude com o Criador? Quando assim o vermos, né, como também o meio, não um efeito distante mais atual, então, igualmente, essa crença exercerá, sem dúvida e por uma consequência toda natural, ação preponderante sobre o estado social e sobre a moralização da humanidade. Tal ponto de vista, onde o Espiritismo nos faz considerar a vida futura. Lembrando-nos aquele outro texto de Kardec sobre a vida futura, em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O ponto de vista, lá no capítulo 2, um texto muito belo, em que ele fala justamente desses impactos que a perspectiva que o Espiritismo nos traz geram em nossa vida, em nossa maneira de analisar aquilo que nos acontece, em nossa maneira de balizar as nossas ações, em nossa maneira de valorar o que realmente tem mais valor e o que é secundário ou mesmo supérfluo ou desnecessário. Eis, portanto, amigos, o papel, um dos principais papéis e contribuições do Espiritismo para a humanidade. Ainda não alcançado de todo esse papel, essa contribuição, mas que gradualmente haverá de penetrar as consciências e os corações, preparando-nos, enfim, para um novo tempo da humanidade, quando estaremos mais conscientes da brevidade de uma existência e mais voltados, então, para essa vida em perpétua continuidade que tem nesta existência mais um passo. As dores, portanto, serão encaradas sob outro ponto de vista. As dificuldades, as provas, as lutas, os bens materiais, as possibilidades que aqui recebemos, tudo estará agora ressignificado a partir desta luz da imortalidade e passaremos a entender o que Paulo quis nos dizer já àquele tempo acerca da vida em imortalidade com Cristo. Se esperamos em Jesus somente nesta existência, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Que deixemos, portanto, infundir por esse conhecimento e que ele seja em nós mais do que simples conhecimento, que se funde, que se solidifique na forma dessa convicção que há então de nortear todo o nosso existir daí por diante. Como dirá Leon Denis, e aqui concluímos, né, abrindo-os depois para possíveis indagações e perguntas que possam ter existido, o conhecimento do porquê da existência, o conhecimento claro da vida futura, é de consequências incalculáveis para o melhoramento e elevação do homem. Quem sabe onde vai pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. Que assim possa ser, que esse porquê da existência tão claro, de maneira tão clara para nós trazida pelo Espiritismo, possa nos levar a esse melhoramento e a essa resolução, a essa firmeza em nossos passos na senda da evolução que nos espera a todos, convidando aos corações que conosco caminham também a esses novos horizontes tão belos que se nos descortinam a partir do Espiritismo, do Consolador em nossas vidas, explicando-nos o Evangelho do Cristo como luz a nortear a nossa jornada.